Dessa vez, nós vamos aprender radiciação. Fique comigo logo após a vinheta, que você vai aprender tudinho sobre radiciação. Muito bem, pessoal, radiciação. Como já disse, hoje nós vamos trabalhar radiciação. O que é radiciação? Radiciação é a operação contrária da potenciação. Da mesma forma que a soma é a operação contrária da subtração, a divisão, a operação contrária da multiplicação e assim vai. Tá? Então, alguns elementos importantes da radiciação. Você tem essa figura aqui da matemática, cujo nome é radical. Essa figura chama-se radical, certo? N é o índice, A é o radicando e o B é a raiz. O resultado da operação radiciação chama-se raiz. Então, olha só, um exemplo bem prático aqui. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Como que eu resolvo isso? Eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo dê 9. 3 vezes 3 é 9. Portanto, o resultado aqui é 3. A raiz, no caso, é 3. E como eu disse, a operação contrária é a potenciação. Se você pegar o 3 e elevar a esse quadrado, o resultado será 9, que nada mais foi do que a demonstração que eu fiz aqui. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 é igual a 9. Essa é a potência. Agora, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Simples assim. Veja bem, mais um exemplo aqui. Olha só. Que número eu coloco no lugar aqui da raiz? Eu tenho que pensar o seguinte, que número multiplicado por ele mesmo dá 64. Que número multiplicado por ele mesmo dá 64. Veja, 5 vezes 5, 25. Está longe. 6 vezes 6, 36. Está longe. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8 é 64. Logo, o resultado dessa minha raiz é 8. E a operação contrária é a potenciação. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. Veja que uma é contrária à outra. Radiciação e potenciação, operações contrárias. Bom, agora aqui é um pouco diferente. Veja que aqui eu tenho um 2. Eu pronuncio raiz quadrada ou raiz segunda de 64. Aqui eu pronuncio raiz terceira ou raiz cúbica de 64. E qual é o raciocínio, qual é a diferença? Aqui eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo, dê 64. Veja, agora esse número vai multiplicar por si mesmo 3 vezes. Que número eu coloco aqui? Se eu colocar aqui 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Está longe. Vamos tentar o 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Está longe. 4, vamos tentar o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o resultado da raiz cúbica de 64 é 4. E se você for pensar bem, se eu colocar 4 aqui, isso é a mesma coisa que 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado ao cubo. Então, é 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Bom, a raiz quadrada, ela tem um detalhe. Eu posso colocar esse 2 ou eu não preciso colocar esse 2. Eu coloco se eu quiser. Veja que aqui eu coloquei, aqui eu não coloquei. Mas aqui também é raiz quadrada. E que número multiplicado por ele mesmo dará 100? Obviamente, você sabe que é 10. 10 vezes 10, 100.
E a potência aqui é 10 elevado ao quadrado. O resultado é 10. Ok? Fácil, fácil, né? Não tenho que errar isso aqui. Claro que à medida em que avançarmos nos estudos da matemática, vão entrar aqui números negativos, vão entrar aqui frações, e aí as coisas vão incrementar um pouco mais. Nós teremos mais propriedades para aplicarmos aqui. Por enquanto, em termos de sexto ano, esse conceito basta. Bom, raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 144 é 12. Se você fizer, vou fazer de um outro jeito agora, 12 vezes 12, você vai ver que isso dá 144. Perfeito? E, por último, raiz quarta de 81. Da mesma forma que aqui, como é raiz cúbica ou raiz terceira, aparece 3 vezes o número 4, aqui o resultado tem que ser calculado desta forma aqui. Vamos lá. Olha só. Que número multiplicado por ele, que multiplicado por ele, que multiplicado por ele dá 81. Vamos pensar um pouquinho. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. O 2 não é. Vamos pensar no 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Logo, o resultado aqui é 3. Como é que fica? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Veja bem, eu posso escrever isso na forma de potência 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Veja, 3 elevado à quarta potência é 81. Quando você vai fazer raiz quadrada, você não precisa apresentar essas contas no seu resultado. Isso é apenas a conferência dos resultados que você já encontrou. Esta parte aqui é apenas a conferência dos resultados que você já encontrou. Ok? Você me ouviu falar muito em raiz quadrada e raiz cúbica. Então presta atenção. Potência quadrada e potência cúbica. Presta atenção aqui. Quando você tem um quadrado e esse quadrado está repartido em vários quadradinhos, se você quer achar o lado, você acha a raiz quadrada de todos eles. Você sabe aqui que tem 16, é só contar. E qual é a raiz quadrada de 16? É 4. Logo, eu já sei que o lado aqui é 4. Perfeito? Agora, por outro lado, quando você tem o lado, mas você quer encontrar a quantidade de quadradinhos, que conta você faz? Você pega o lado e eleva ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Perceba que são operações contrárias. Raiz quadrada do todo, eu vou encontrar o lado. E aqui, o lado elevado ao quadrado, eu vou encontrar o todo. Notou isso aí? Por isso que nós dizemos que são operações contrárias. Perfeito? Olha só, da mesma forma, se eu estou falando de raiz quadrada e potência quadrada, eu posso falar em raiz cúbica e potência cúbica. Quando eu encontrar a raiz cúbica do total de cubinhos, eu vou encontrar o lado. Veja bem, de onde saiu esse total de cubinhos? Olha bem aqui em cima, você pode visualizar, contar 4 cubos pequenos. Ora, se é um cubo, em cima eu tenho 4, embaixo eu também tenho 4. 4 mais 4, 8. Perfeito? E quando eu encontrar essa raiz, que número multiplicado por ele mesmo vai dar 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então perceba que quando eu fiz isso, eu achei aqui as arestas. Tá certo? Todos esses segmentos vermelhos representam arestas do cubo.
Então, como é que funciona aqui? Esse 2 é a medida da largura, a medida do comprimento e a medida da altura. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Perfeito? Agora, contrariamente, quando eu não quero achar o lado, mas eu tenho o lado e quero encontrar o total de cubinhos, que conta eu faço? Eu pego a aresta, que é o lado, elevo a terceira potência, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Teremos 8, que é o total de cubinhos. Resumindo, se eu tenho o total e quero achar o lado, eu tiro a raiz. A raiz cúbica. Se eu tenho o lado e quero achar o total, eu elevo esse lado ao cubo. Maravilha? Muito fácil isso aqui. Agora, olha só. Trabalhamos com raízes bem pequenas. Agora eu vou mostrar para você como é que nós fazemos quando temos raízes grandes. Imagine que você queira, neste momento, achar a raiz de 400. Não sei a raiz de 400 e quero achar. O que você faz? Você fatora, certo? Desse lado você sabe que são somente números primos. 2, 3, 5, 7. Ah, não sei o que é primo. Na hora certa, daqui a umas poucas aulas, nós vamos trabalhar números primos, nós vamos trabalhar inclusive a fatoração. Por enquanto, basta que você tente lembrar aí na sua cabeça como fatorar. Se não lembrar, na hora certa teremos uma aula para isso, ok? Então, olha só, esse número é par, eu divido por 2, vai dar 200. 200, ele é par, vai dar por 2, vai dar 100. 100 é par, vai dar por 2, vai dar 50, vai dar por 2, vai dar por 25. Agora 25 não dá por 2, não dá por 3, vai dar por 5. 25 dividido por 5, 5 e aqui vai dar por 5 novamente. Veja, estamos falando de raiz quadrada, portanto eu tenho um 2 aqui e pelo fato de ter 2 aqui, eu vou separar em grupos de 2. Se fosse raiz cúbica, eu separaria em grupos de 3. Então veja bem, eu tiro 2 daqui, tiro um desses 2, mais um aqui, e desses 2, 5, eu vou tirar um 5. Onde está a minha raiz? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Faço conta de vezes com esses números, e a minha raiz é 20. E se você fizer 20 vezes 20, você vai ver que dá exatamente 400. Muito bem, para fixarmos esse conceito aqui, logo na segunda tela teremos 2 exercícios bastante simples. Também no WordPress, no nosso blog, nós temos alguns exercícios cuja finalidade é a mesma, é você treinar, você guardar o que está sendo ensinado aqui. Então, no WordPress tem exercícios, tá certo? Você pode chegar lá e imprimir para você resolver. Aguarde que eu volto já já com a próxima tela. Muito bem, pessoal. 2 probleminhas básicos para nós fixarmos bem o que nós aprendemos sobre radiciação. Olha só. Primeiro problema. Uma sala de estar na forma de quadrado. Todo problema, pessoal, falou em figura geométrica, desenhe. Você não vai perder nada com isso e você vai poder visualizar melhor aquilo que o problema pede. Então veja bem, possui uma área de 25 metros quadrados. Qual a medida do lado desse quadrado? Ora, a área é de 25 metros, perfeito? E o problema pede o lado. Ele quer o lado. Todos os lados são iguais porque é um quadrado. Bom, aqui eu tenho que calcular a raiz de 25. Lembra-se, se o problema está pedindo um lado de um quadrado, pode ter certeza que você vai ter que calcular a raiz do número, raiz quadrada. Bom,
Como eu calculo isso? Tenho que procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê 25. Venha comigo. Se você fizer 2 vezes 2 é 4, está longe. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5 é 25. Portanto, a resposta do problema é 5. O lado desse quadrado mede 5. Perfeito? Muito fácil, né? Mais um aqui. Um reservatório de água em forma de cubo, está aqui o cubo, já desenhei para adiantar, possui 1000 metros cúbicos de água. Determine a medida de suas arestas. Arestas são todas essas linhas vermelhas. Se você pegar um cubo, uma caixa, essas laterais aqui, que a gente desenha, esses segmentos de reta, são as arestas. Aqui eu tenho que encontrar a medida da largura, a medida do comprimento e a medida da altura. Para você visualizar bem, eu passei um verdinho aqui para que você pudesse enxergar. Perfeito? Bom, se estamos falando de cubo, você tem que calcular a raiz cúbica de 1000. Por que 1000? Porque 1000 é o volume e a unidade é metro cúbico. Como você calcula a raiz cúbica de 1000? Fatore. Raízes grandes que não estão na tabuada, lembre-se, fatore. 1000. 1000. Dá para dividir por 2, porque é par. 1000 dividido por 2, 500. 500 é par, dá para dividir por 2. Dá 250. 250 também é par, dá para dividir por 2, vai dar 125. 125 não dá para dividir por 2. Se você aplicar as regras de divisibilidade, você vai ver que não dá para dividir por 3. Não dá para dividir por 4. 4 você também não pode colocar aqui. Portanto, vai dar por 5. 125 dividido por 5 dá 25, que dá para dividir por 5, dá 5, que dá 5, dá 1. O que você faz agora? Como estamos falando de raízes cúbicas, você vai separar em grupos de 3. Perfeito? Desse grupo de 3, você vai tirar um número. Perceba que são números iguais. Tá? 5, 5, 5, todos iguais? Eu posso tirar um 5. E aí eu faço 2 vezes 5 é igual a 10. Essa é a resposta. As arestas medem 10. 10 de largura, 10 de comprimento, 10 de altura. Como é um cubo, todas as arestas têm lados iguais. Olha só, testando aqui. Será que 10 vezes 10 vezes 10 vai ser igual a 1000? Põe 10 aqui. Vamos fazer a conta, não custa nada. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Perfeito? Muito bem. Era isso que nós tínhamos para a radiciação. Desde já, sinta-se convidado para a próxima aula. Não deixe de colocar o seu joinha aí se você gostou dessa aula. Grande abraço e até a próxima aula.